Estamos aqui no site do IBRE, do FGV, que é a instituição de maior gabarito que calcula algo chamado PIB efetivo e PIB potencial. Vinícius, o que é o PIB efetivo e o PIB potencial? Já vai aparecer na tela, está carregando, tá? PIB efetivo, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É o total, o somatório de riquezas geradas na nossa economia em um determinado ano, tá? Isso é o Produto Interno Bruto, tá? E a gente tem o PIB efetivo, que é o quê? É justamente esse somatório. Vamos pegar tudo que foi produzido aqui. Qual o valor financeiro disso? O PIB é, sei lá, 10 trilhões. Então, a gente tem um PIB de 10 trilhões. Agora, qual é o PIB potencial? Que a gente vê justamente nessa linha laranja. É a nossa capacidade produtiva máxima sem gerar transtornos inflacionários no futuro. O que aconteceu lá em 2011, 12, 13, 14 pelo governo Dilma? A gente viu uma injeção de dinheiro na economia, a gente viu a nova matriz econômica, a gente viu o pacote daqui e dali, dinheiro para tudo que era lado. E o que aconteceu? Aumentou muito a demanda, a procura, a oferta não se aumentou, porque ninguém acreditava naquele plano, e a gente teve uma grande inflação, a pior crise da história republicana do Brasil. Quando a gente olha aqui, ó, na linha laranja, a gente vê o PIB potencial, que é a capacidade produtiva máxima da economia sem gerar uma grande crise no futuro. Tá? Quando a gente olha a linha azul, a gente vê o PIB efetivo, que é o quanto efetivamente a gente está gerando de riqueza em um determinado ano. Tá? Quando nós produzimos de riqueza em um determinado ano. E o que acontece? Né? O normal, o esperado, o objetivo, o alvo é a gente conseguir crescer esse PIB potencial e crescer o PIB efetivo embaixo do potencial. Ou no máximo, passar um pouquinho e voltar. Passa um pouquinho e volta. Normal. Por quê? Se a gente tiver um PIB efetivo crescendo acima do potencial, vamos ter uma grande crise. Vimos isso há pouco tempo. Tá? Se a gente não tem o PIB potencial crescendo, como é o nosso caso hoje, o que acontece? A gente não consegue crescer o PIB efetivo sem gerar uma grande inflação e uma grande crise na frente. Vinícius, ficou meio complicado essa explicação do PIB efetivo e potencial. Vamos dar um exemplo mais dinâmico. Imagine que você tem 40 anos de idade, você é um corredor, tá? E o que acontece? Você tá correndo lá e você está usando aqui um relógio para medir, a sua frequência cardíaca máxima é 180 batimentos por minuto, né? 220 menos a idade. E aí o que acontece? Você vai lá correndo, dá um trote forte e alcança 200 batimentos por minuto e fica correndo a 200 batimentos por minuto. Só que a sua frequência cardíaca máxima é 180. O que é que vai acontecer com você se você ficar meia hora correndo a 200 batimentos por minuto, se você conseguir? Você vai ter um sério problema no coração, você vai ter um sério problema de saúde, você vai para a UTI. Exatamente isso que acontece com a nossa economia. Veja, a partir ali de 2008, 2009, foi quando a gente teve aquela crise, né, o estouro da bolha imobiliária americana. O que o governo fez naquele momento, naquele período? Ele foi lá e injetou na economia muito dinheiro por meio de vários programas. PAC foi um dos mais icônicos. 2011, vamos injetar mais dinheiro, vamos fazer aqui a nova matriz econômica. Então você teve muito estímulo na economia para não deixar a economia oscilar, para não deixar a economia entrar numa crise, sendo que todas as economias mundiais entraram. Então a gente injetou muito dinheiro para não ter crise, né? E de fato nós tivemos um crescimento de curto prazo, mas olha só, o nosso PIB efetivo, o nosso batimento cardíaco da economia foi para cima do potencial. Quando a gente vai para cima do potencial durante pouco tempo, você faz uma corrida, você dá tiros, né? Zero estresse, não dá nenhum problema. Agora, quando você vai para cima do potencial e fica lá, quando você vai para batimento cardíaco acima da frequência cardíaca máxima, você vai para UTI. O que aconteceu? Nós tivemos uma injeção farta de dinheiro da economia, né? O que gerou o quê? Consumo de estoques. Consumiu estoques. Depois que você consumiu os estoques, você tinha demanda maior do que oferta. O que acontece? Inflação. Preço dispara. Não tem outro jeito. Então, quando você vê o PIB efetivo indo para cima do potencial, o que a gente tem depois? Uma grande crise. Que foi o que aconteceu entre 2014 e 2016, a maior crise da história republicana do Brasil. O que está acontecendo agora? A gente já está com o PIB efetivo acima do potencial. E, perceba, olha só, em 2023, produto efetivo, então o PIB efetivo cresceu 2,9% e o produto potencial cresceu 0,7%. Ou seja, em 2023, o batimento cardíaco da economia, imagina assim, cresceu 2,9%. Só que a frequência cardíaca máxima cresceu 0,7%. Então estamos crescendo acima da nossa capacidade sustentável. O que vai acontecer com o tempo? Consumo de estoques. Consumiu estoques, o que acontece? Procura é maior que oferta,
inflação dispara. Sempre é isso. Se você tem muita procura e pouca oferta, os preços disparam. Não tem jeito, tá? E outro ponto importante, né? Muita gente é apegada ao passado. 2016 começou o último ciclo de corte nos juros. As ações valorizaram em 2016, 17, 18, 19. 4 anos só foram parar de valorizar com 2020, que veio aquele evento trágico. Agora vai ser igual também? Não vai. Eu já te afirmo que não vai. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Lá em 2016, quando o juro começou a cair, nós tínhamos o PIB efetivo muito abaixo do potencial. Então tinha uma capacidade ociosa na economia muito grande. Assim você conseguia, né, ter uma expansão da economia sem gerar uma grande crise. E o que a gente vê hoje? A Selic começou a cair e a gente já estava com o PIB efetivo acima do potencial. Então é um ciclo curto, é um cenário bem diferente. É um cenário bem diferente de 2016. Já estamos começando o momento de distorção e daqui a alguns trimestres temos uma grande crise na economia. Vinícius, mas tem uma outra saída, né? A outra saída é a gente conseguir crescer esse PIB potencial. Já vimos que não cresceu no passado, cresceu muito menos que o PIB efetivo, né? Esse ano já tivemos a divulgação do Nova Indústria Brasil, aquele novo programa do governo, que é a intervenção na economia na veia. Então tem tudo para botar fogo nesse PIB efetivo e não no potencial. Mas a gente não poderia voltar a uma jornada de crescimento desse PIB potencial? Poderíamos e deveríamos, seria a única solução. Qual o indicador antecedente ao PIB potencial? O que é um indicador antecedente? Todos os indicadores que o pessoal mais fala por aí são indicadores atrasados. A inflação registra o aumento de preços que já ocorreu. A taxa de juros é uma resposta à inflação, que é algo que já ocorreu, né? O câmbio é uma resposta a essa dinâmica aqui. Então, a variação do dólar é uma resposta aqui. Então, isso não importa muito para você investir a partir de hoje, né? O que importa para você investir a partir de hoje é indicador antecedente, que é um indicador que mostra para você o que está acontecendo com a base da economia, porque a base da economia direciona o que vai acontecer com os investimentos, tá? E aqui a gente está no site do Banco Central, estatísticas do setor externo, todo mês tem uma divulgação nova desses dados. O que a gente viu acontecer? Olha só. Olha para esse dado aqui, ó, investimento direto no país. O que é investimento direto no país? É o total de dinheiro que entra de investimento privado estrangeiro para ser investido na nossa economia real. O que é a economia real? Na construção de empresas, na ampliação de fábricas, na aplicação da tecnologia nas empresas ou criação de empresas novas, no que realmente aumentaria a capacidade produtiva do país. E você vê que desde janeiro de 2023 estamos com esse indicador em queda. Então, estamos caindo o nosso investimento direto no país. Se o investimento direto no país está caindo, isso já gerou um crescimento do PIB potencial de 0,7, ele ainda é positivo, ele só está caindo. O que a gente vai esperar para esse ano? Crescer o quê? Meio? 1? O PIB projetado para esse ano é 2. Vamos crescer acima do potencial, de novo. Você entende? Isso aqui mostra o que está entrando de dinheiro na economia e está caindo desde o início de 2023. Esse gráfico é importante. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra o quê? O PIB na linha azul, tá? Então o PIB sobe, desce, sobe, daqui a pouco desce. A gente vê o consumo das famílias, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E a gente vê os gastos do governo, no longo prazo só sobe. E a gente vê algo chamado que é muito importante aqui, ó, formação bruta de capital fixo. Isso aqui é o mais relevante, tá? Vamos entender. O PIB é o somatório de consumo das famílias, consumo do governo e formação bruta de capital fixo, que é investimento efetivo em aumento da capacidade produtiva do país. O que a gente vê que está acontecendo aqui, ó, desde 2021? Desde 2021, a gente vê o quê? O nosso PIB crescendo. Mas por quê? O que está fazendo o nosso PIB crescer, queridos? Aumento no consumo das famílias, as famílias nunca estiveram tão endividadas, e aumento nos gastos do governo. Qual é a única coisa, o único fator que faz com que o nosso PIB, ou seja, a nossa economia cresça, a capacidade produtiva do país cresça de forma consistente e sustentável? É este bichinho chamado formação bruto capital fixo, que basicamente é o investimento na economia real. E aqui, ó, tô concentrando investimento público brasileiro, investimento privado brasileiro e todo e qualquer tipo de investimento estrangeiro. Então é o somatório dos investimentos. O que a gente vem acontecendo desde 2021? Queda.
Tá? Tivemos queda até 2022, 2022 tivemos mais investimento, virou para 2023, queda atrás de queda. Vamos voltar um pouquinho na história e vamos entender o que aconteceu antes da grande crise entre 2014 e 2016. A gente vinha crescendo formação bruta de capital fixo e daqui a pouco, o negócio desandou. Então, a formação bruta de capital fixo é um indicador antecedente, é como se fosse um investimento direto, só que total. É um indicador antecedente do que vai acontecer com o PIB do país e o PIB do país mostra o retrato que está acontecendo com as empresas. E as ações são parte da empresa. Então, formação bruta de capital fixo para baixo significa uma capacidade produtiva estacionada ou crescendo muito lentamente, né? E o PIB efetivo crescendo acima do potencial vai fazer com que cada vez mais a gente entre num território de distorções. A hora que acabar os estoques, o que acontece? A demanda está maior que a oferta, grande inflação e voltamos a 2015.